A ilha de Nova Guiné é uma das áreas com maior concentração de línguas por área. A Papua Nova Guiné, que ocupa metade do território da ilha, é considerado o país mais linguisticamente diverso do mundo. Essa região tem alguns dos sistemas de numerais mais raros do mundo, como já foi abordado em alguns vídeos aqui do canal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você quiser saber mais sobre a diversidade linguística da Nova Guiné, deixei na descrição links relacionados. Bom, o problema que a gente vai resolver hoje é da NACLO, de 2016, e se chama Fique de lado ou Fique enquadrado. O enunciado apresenta o Huli, que é uma língua trans-Nova Guiné, falada por aproximadamente 150 mil pessoas na Papua Nova Guiné, e dá os primeiros 10 primeiros quadrados perfeitos em Huli embaralhados. A sua tarefa, no caso, é desvendar o sistema de numeração em Huli e então associar números a nomes em Huli e vice-versa. O ponto mais crucial para o entendimento de um sistema de numeração é a base, então é ela que vamos focar em descobrir agora. Vale lembrar a definição de base linguística. Então, uma boa definição é dizer que o número n é uma base de um sistema de numeração se o próximo número que tiver um nome simples, mais curto, for um múltiplo de n, e se os nomes da maioria dos números entre esses múltiplos de n forem compostos por operações elementares com n, ou seja, tipo n mais alguma coisa ou n menos alguma coisa. Então, no nosso caso, por exemplo, em português a gente usa um sistema de numeração decimal. Isso quer dizer que, para a gente falar o número 35, a gente vai usar essa palavra 30, que significa 3 vezes 10, que é a nossa base, mais 5, né? E 5. Então, é assim que funciona. E outra coisa que é importante lembrar é que um quadrado perfeito é qualquer inteiro que possa ser escrito como quadrado de outro número inteiro. Então, no caso, como o problema diz que ele está dando os 10 primeiros quadrados perfeitos, não tem dúvida que eles devem ser 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Agora vamos para a resolução. Sabendo disso, um jeito visual de começar a organizar isso é dispor os quadrados perfeitos ao lado das palavras. Evidentemente, são eles que a gente tem que relacionar. A gente pode intuir que palavras menores correspondem a números menores. A gente faz essa hipótese, se der muito errado depois a gente pode mudar ela, mas vamos tentar ela. Essa intuição não é de todo aleatória ou subjetiva. A gente poderia pensar que números pequenos não exigem que a gente faça muitas combinações ou operações em relação à base para a gente chegar neles. Esse não é o único raciocínio possível. Essa intuição poderia certamente ser falsa, ela não é a única opção. Esses números pequenos, que a gente marcou B, o F e o G, poderiam, por exemplo, ser os múltiplos da base, mas vamos tentar supor que eles são esses primeiros números pequenos, 1, 4 e 9. Sendo assim, a gente pode começar a afunilar quais são as nossas possibilidades de base. A gente sabe que a base tem que ser maior do que 9, porque supondo que essas palavras pequenas realmente sejam esses 3 números menores ou iguais a 9, não faria sentido que a base estivesse antes deles, porque senão o 9, por exemplo, já seria uma combinação, uma operação com a base. A gente também sabe que a base provavelmente não é 16, porque já que 16 está nessa lista e a gente está supondo que essas 3 palavras curtas são os 3 números menores do que 16, isso quer dizer que se fosse 16 a gente teria mais uma palavra curta ou algo do tipo, porque no caso a gente não tem. É claro que esse raciocínio cai por terra se a gente descobrir no fim que essas 3 palavras pequenas elas não são, na verdade, 1, 4 e 9, mas é com essa hipótese que a gente está seguindo agora. Bom, com isso a gente conclui que a base é um número entre 9 e 16, que não pode ser nem 9 nem 16. Se a gente olhar para o nosso corpus, a gente vê que essa palavra pequena, Maria, que tá no item G, e a gente está assumindo que é ou 1, ou 4, ou 9, também está repetido em 2 outros números maiores, mais complexos, que é o H e o I, mas no final da frase. A gente pode fazer uma hipótese de que esse último número que aparece nos números maiores é o número que se soma ao múltiplo da base. Essa é só uma hipótese, lembrando, ela pode estar errada. Seguindo por essa hipótese, esses 2 números, que são maiores ou iguais a 16, são múltiplos da base acrescidos de 1, 4 ou 9, que no caso seria Maria. Então, uma estratégia simples que a gente poderia adotar seria pegar todos esses números entre 9 e 16 e fazer hipóteses, ou seja, supondo que eles fossem as bases, como seria a decomposição dos números que estão no nosso corpus? Esse processo pode ficar um pouco cansativo se a gente fizesse para 6 números, mas a gente pode começar eliminando algumas possibilidades que são impossíveis. Então, supondo que todas as nossas hipóteses que a gente fez até agora sejam verdadeiras, a base não poderia ser 10, porque se ela fosse 10, o múltiplo 100 teria um nome mais curto, o que não acontece. E a gente sabe disso porque 100 é um dos números que está no nosso corpo. Então, a gente pode começar eliminando o número 10. A gente também sabe que a base também não pode ser 12, pelo mesmo motivo. Se a base fosse 12, 36,
que é um múltiplo de 12, também teria um nome mais curto, o que também não acontece. Então a gente elimina a opção do 12. Os números que restaram são 11, 13, 14 e 15, que não é tão fácil fazer essa análise do jeito que a gente acabou de fazer. Então a gente infelizmente vai ter que fazer na mão mesmo. O processo que a gente vai fazer agora é operacionalmente muito simples, mas pode ser um pouco cansativo. Eu vou fazer 2 exemplos com vocês. Então, supondo que a base fosse 11, vamos descobrir como que o número 16, que está no nosso corpus, seria representado. A gente sabe que 16 menos 11 é 5, isso quer dizer que se a base fosse 11, a palavra para 16 seria a base, a palavra para base, ou seja, 11 vezes 1 mais 5. Isso quer dizer que se a base realmente fosse 11, a palavra para 16 seria a palavra para base, né, que no caso é 11, vezes 1 mais 5. E como que seria o 25? A gente sabe que a diferença entre o 25 e o múltiplo de 11 mais próximo para baixo, ou seja, 22, é 3. Isso quer dizer que se a base fosse 11, a palavra para 25 seria a base, palavra para base, vezes 2, mais 3. É isso que a gente vai fazer com o resto dos números. Sim, é um pouco cansativo, mas depois disso a gente pode ter certeza que a gente vai sair com a base já conhecida. A gente faz isso para todos os números que são candidatos à base, e a gente pode destacar alguns números que seriam as diferenças entre o múltiplo da base hipotética mais próxima do número em questão e o número em questão. Lembrando que, por que a gente está fazendo isso, né? Quando a gente faz essa operação de encontrar a diferença entre o múltiplo da base hipotética mais próxima e o número em questão, a gente tá, na verdade, descobrindo qual seria o número que a gente somaria no fim, né? Porque a gente fez aquela hipótese de que a palavra no fim de números maiores são quanto que a gente vai somar a esse múltiplo da base. Então, fazendo isso, a gente até descobre se essa hipótese faz algum sentido, né? Se a gente não encontrar nenhum padrão que seja coerente com o padrão que a gente viu no corpus, a gente sabe, com certeza, que os números no fim, por exemplo, não são os números que a gente adiciona aos múltiplos da base. Mas, no caso, não é o que acontece. Eu destaquei aqui, dentre todos esses números que a gente encontrou, quais deles são 1, 4 e 9, já que a gente sabe que ou 1, ou 4, ou 9 é a famosa palavra Maria, que é o que a gente estava procurando. A gente vê que o único número em que a gente tem 2 repetições do mesmo número, sendo que esse número é ou 1, ou 4, ou 9, é o número 15. Ou seja, se a base for 15, a gente realmente consegue ter confirmada essa nossa hipótese de que o último número é o número que a gente soma ao múltiplo da base. Bom, então a gente pode entender que as nossas hipóteses valem se e só se a nossa base for 15, ou seja, se esse for no sistema pentadecimal. A gente vai falar mais sobre sistemas pentadecimais mais pra frente no vídeo. Bom, então supondo que isso realmente seja desse jeito e a base seja pentadecimal, a gente sabe que a palavra Maria, que é a única entre 1, 4 e 9 que se repete 2 vezes no fim de um número maior, deve ser 4. Outra coisa que chama atenção é que quando a gente fez aquela nossa análise, a gente não descobriu só que se a base for 15, 4 números vão ser múltiplos da base mais 4. Mas a gente também descobriu que um número, no caso 16, é um múltiplo da base mais 1. Isso é completamente coerente com o nosso corpus, que conta com o termo e, ngira, nimbira. Bom, se isso realmente for assim, e 16 for a base mais 1, ou seja, 15 mais 1, a gente pode assumir que o termo ngira, ni é a base 15 na primeira repetição, ou seja, entre 16 e 29. O que também faz sentido, considerando que a gente não tem um termo só no nosso corpus que segue esse padrão de ngira, ni, mais um número simples menor que 15. A gente tem 2, que no caso é SD, ngira, ni, pira, que deve ser 25, ou seja, 15 vezes 1 mais 10. Então a gente sabe que pira é 10. Então a gente consegue acrescentar mais 2 hipóteses ao nosso quadrinho de hipóteses. No caso, elas são que ngira, ni é como as palavras para os números entre 16 e 29 começam, ou seja, a primeira repetição da base. E nos demais números, ou seja, nos números maiores que 31, provavelmente, as palavras começam com ngi e alguma coisa que a gente ainda não sabe o que. Vai ser muito conveniente agora a gente começar a fazer uma tabela, já que a gente sabe a base de todos os números e todas as formas simples e as um pouco modificadas, a gente vai ver isso mais tarde, dos números entre 1 e 14. E além disso, a gente já está conseguindo avançar bastante na nossa primeira tarefa da questão, que no caso era associar as palavras do corpus aos 10 primeiros quadrados perfeitos. A gente viu que a gente já conseguiu associar 1, 4, 9, 16 e 25. Agora, como que funcionam os números maiores do que 29? Porque a gente vê que o padrão muda. A gente pode começar daqueles casos que a gente já tinha começado a estudar antes, que são aqueles números que são múltiplos da base acrescidos de 4. Eu fiz aqui do lado
a decomposição dos números, considerando que eles sejam base 15. Então, esses dois números que a gente está tratando, 49 e 64, no caso são 15 vezes 3 mais 4 e 15 vezes 4 mais 4, respectivamente. Então, a gente tem que descobrir qual é qual, mas para isso a gente tem antes que entender em qual parte da palavra fica essa informação do múltiplo da base, o múltiplo de 15. Bom, a gente pode fazer mais uma hipótese e assumir que a palavra começa com esse indicador de quantas vezes a base está sendo repetida. Uma coisa que parece curiosa nesses dois números que são acrescidos em 4 é que o número 64 tem o número 4 aparecendo nessa operação duas vezes. Primeiro multiplicando 15, depois sendo somada. Então quer dizer que se for assim, provavelmente vai ter alguma variação de Maria dentro da palavra, que é exatamente o que acontece no termo I, em que a gente tem Guimá. Ma tem certa semelhança com Maria, então a gente pode acrescentar no nosso quadrinho de hipóteses que os multiplicadores da base são basicamente a palavra mais simples para o número que está multiplicando a base, menos Ria, ou no caso Ra, no caso de Dira, Pira, Mbira. Sendo assim, Guimá, Guidau, Nigonaga, Maria seria 64. E, por exclusão, Guitebo, Nguimá, Nigonaga, Maria seria 49. E com isso a gente consegue também expandir um pouco o nosso léxico, porque a gente sabe que 49 é 15 vezes 3. E sendo assim, essa palavra Tebo deve ser uma variação da palavra para 3, que a gente não sabe qual é a forma mais simples ainda. Feito isso, vão faltar só 3 números para a gente descobrir. E assumindo essa última hipótese que a gente acrescentou, né, que os multiplicadores da base são indicados nessa segunda palavra do termo, né, a gente consegue ver outra repetição curiosa, né? Dos 3 termos que faltam, 2 deles são acrescentados em Waragária e um deles tem a base multiplicada por esse número que a gente não sabe qual é ainda. Mas é bem fácil descobrir qual é esse número, no caso, porque a gente sabe que dos números que faltam, 2 deles são acrescidos de 6 e um deles tem a base multiplicada por 6. Com isso a gente conclui que Waragária é 6. E a forma que essa palavra assume quando a gente está indicando que ela multiplica 15 é Waraga. Com isso a gente já consegue dizer com certeza absoluta qual que é a palavra para 100, que no caso é SRJ. E a gente também consegue confirmar essa nossa hipótese vendo que esse múltiplo ele é acrescido de 10. E 10, no caso, é representado nesse termo como pira, que é uma palavra que a gente já tinha encontrado, a gente já tinha associado a 10. Agora chega a parte menos intuitiva do problema, que é entender qual é a palavra para 36 e qual é a palavra para 81. A gente tentou, mas a gente não consegue fugir de ter que entender esse meio da palavra, que é bem esquisito. E realmente dá certa preguicinha de tentar entender, já que o começo e o fim da palavra parecem expressar tudo que a gente precisaria saber sobre a palavra. A gente sabe que esses números maiores que 30 têm essa estrutura fixa no meio da palavra de Ngi, alguma coisa e Gonaga, e a gente pode assumir que essa coisa no meio, no caso Tebone, Waragane, Mane, Daune, Kane, seriam alguma variação dos números. O que ele representa, a gente não sabe. Uma estratégia que a gente pode tentar fazer seria colocar esses números em ordem. Bem, no caso, os números que a gente já sabe as correspondências aos números. A gente não sabe qual palavra é para 36 e qual é para 81, mas vamos fazer pro resto. Então, associando esses termos aos números 49, 64 e 100 na ordem, a gente já pode começar a perceber que, olha só, tem um padrão, todos eles terminam com ne, ou ni, no caso de Dauni. A gente tem essa irregularidade fonológica no Dauni, a gente não sabe por que ainda. Sendo assim, a gente consegue supor que Tebone é relacionado a 3, Tebo, Waragana é relacionado a 6 e Mane é relacionado a Maria, que é 4. A gente ainda não sabe como. Se a gente olhar para esses numerozinhos que eu coloquei do lado dos termos, que representam os números relacionados aos termos grifados que estão no meio da frase, a gente percebe que, bom, a gente tem 2 possibilidades de associação desses itens A e C. Ou A é 36 e C 81, ou ao contrário. Mas se a gente associar dessa forma, ou seja, o A sendo 36 e C sendo 81, esses numerozinhos que estão do lado, eles também ficariam em ordem. Porque a gente tem no 36, 3, no 49, 4, no 64 a gente não sabe ainda, mas a gente suporia que é 5, no 81 a gente tem 6 e no 100 a gente teria 7. Sendo assim, a gente consegue completar a nossa hipótese sobre esse meio da frase, dizendo que o número que a gente escolhe colocar entre o Ngi, Gonaga e transforma, acrescentando ne,
começa em Tebone e aumenta em 1 unidade a cada 15 números, a cada repetição. Isso parece muito estranho, isso parece extremamente aleatório, mas isso tem um motivo. Em Huli, esse termo do meio significaria algo como a terceira, quarta, quinta, sexta quinzena acrescida de. O que faz sentido porque isso é seguido exatamente do número que é somado ao múltiplo de 15. Então, isso quer dizer que, por exemplo, toda vez que a gente tiver em Gitebo, começando o nome do número, ou seja, 15 vezes 3, a gente obrigatoriamente vai ter Ngimane, porque seria algo como 15 vezes 3, a quarta quinzena acrescida de, e no caso da palavra H seria 4, que é 49. Assumindo isso, a gente pode também aumentar o nosso léxico, já que a gente tinha essas duas palavrinhas que a gente não sabia a qual número se referiam, que no caso é da Unikane, e a gente consegue facilmente associar eles a 5 e 7. Então o exercício 1 tá feito. E não só isso, como a gente também conseguiu compreender totalmente como que funciona esse sistema. Sendo assim, a gente não vai mais chamar nossas hipóteses de hipóteses, e sim de regras, já que elas foram confirmadas, sem nenhuma contradição, e o sistema parece muito coerente. Falta agora fazer a segunda questão, que também vai ajudar a gente a expandir um pouco o nosso vocabulário. O enunciado dá 4 números consecutivos em Huli e em ordem crescente, e ele quer que a gente escreva os números... E ele quer que a gente escreva os numerais indo-arábicos correspondentes. De cara, a gente já consegue perceber que a gente não conhece nenhuma das palavras do final. Ou seja, se eles são consecutivos, a nossa tabela deve ter 4 números consecutivos que a gente não sabe as formas simples. E no caso, a única opção para esses números são 11, 12, 13 e 14. Inclusive, a gente consegue pensar que K deve ser de alguma forma associado a Kane, que a gente já tinha associado a 7. Então, provavelmente, todos esses números são 15 vezes 7, ou seja, 105 mais alguma coisa. Se isso realmente for 15 vezes 7 mais alguma coisa, isso quer dizer que o termo do meio vai dizer algo como a oitava quinzena acrescida de. Ou seja, Haline deve ser associado a 8. A última questão segue com muita facilidade das regras já encontradas, então nem vale a pena discutir muito. Eu vou deixar as respostas na tela, se vocês quiserem podem pausar. Bom, agora a gente não só conseguiu resolver esse problema da Nako, como a gente também descobriu mais um incrível sistema de numeração das incríveis línguas papuas. E eu convido vocês a alguns questionamentos, tipo, até onde a gente consegue contar com as regras que a gente acabou de descobrir? Em quais outros sistemas, além de línguas naturais, o sistema pentadecimal é utilizado? Além disso, quais outros fatores extralinguísticos, históricos, sociais, justificam a riqueza da diversidade dessa região? E finalmente, eu convido vocês a acessarem o mapa do Walls sobre as bases de sistemas numéricos em línguas ao redor do mundo, que eu vou deixar um link na descrição. Muito obrigada pela atenção e espero que eu tenha ajudado vocês.